Salve, salve galera do Olympus, tudo bom? Aqui é o professor Thiago e hoje nós vamos rever alguns tópicos que são importantes quando se trata de reforma protestante para relembrar e prepará-los para a próxima avaliação, né? Além do mais, serve como complemento também para o material que está sendo trabalhado pelos professores do sistema positivo no SPE, tá? Vamos lá. Para falar de reforma protestante, é necessário antes a gente ambientar como se dava a igreja dessa passagem do período medieval para o período moderno. Tá? Vale lembrar que durante o período medieval nós vamos ter o domínio intelectual da Igreja Católica. Né? Ela era que dominava toda a mentalidade europeia desde o período medieval, desde a queda do Império Romano. Além do mais, ela exercia uma profunda influência político-social no ambiente. Tá? Logo, ela tinha muita influência sobre os nobres, os senhores feudais. E nós não podemos nos esquecer que esse período é marcado pelo desvirtuamento do clero. Tá? Então, só relembrando, domínio intelectual da igreja, influência político-social e o desvirtuamento do clero. Tá? O fato de o clero se afastar um pouco da santidade que era prometida pela igreja. Tá? Como é que se caracterizava a Europa nesse período? A Europa passava por um processo de centralização política. Nós estávamos deixando de ter um regime medieval baseado em senhores feudais para passarmos a ter um regime centralizado. Esse regime centralizado vai significar o enfraquecimento da nobreza e, consequentemente, o fortalecimento da burguesia. Então, nós temos um enfraquecimento da nobreza dos senhores feudais, que vinha desde a época das cruzadas, perdendo posição a posição, influência, até em paralelo nós vamos ter o fortalecimento da burguesia, com comerciantes, principalmente marítimos, começando a ganhar força, centros urbanos começando a ganhar importância. Por falar em período das cruzadas, esse período vai ser marcado pelo contato com o Oriente. Tá? E esse contato com o Oriente, além de ser culturalmente muito importante, ele vai ser comercialmente muito influente. Tá? O fato de nós termos uma expansão da burguesia vai marcar a expansão da vida urbana. Logo, nós vamos ter um processo de urbanização nesse período. Quando a gente fala de uma expansão da vida urbana, e o fortalecimento da burguesia, enfraquecimento do clero, nós estamos falando da ruptura de um mundo, que é o mundo medieval. E uma das principais características desse mundo medieval era justamente o domínio intelectual da igreja, conforme a gente viu anteriormente. Logo, nesse período, nós vamos ter um período de profunda contestação intelectual. Como vai se dar a relação entre política e religião? A soberania da igreja era grande na Idade Média. Tá? Eles mandavam e desmandavam do ponto de vista político-cultural, tá? Por conta do seu controle de mentalidade. No entanto, a relação entre igreja e nobre era mais profunda, porque alguns cargos eclesiásticos mais elevados, e aí a gente lembra de alto clero, que os cardeais normalmente eles eram caras mais ricos, né? Oriundos de famílias nobres, que podiam comprar cargos eclesiásticos. Tá? Além do mais, o fato de a igreja exercer um controle sobre a burguesia e sobre a vida política de certo aspecto, fazia com que ela tivesse um temor pela centralização do poder. Ela temia que o rei fosse mais influente que o papa. E aí a gente vai ver mais lá na frente um pouquinho. Tá? Por que a burguesia não vai ser tão a favor assim da igreja? Por causa da proibição de, entre outras coisas, práticas comerciais. E a principal dela era a usura. Aquela prática de obter lucro, de usufruir lucro em cima da necessidade do próximo, emprestar o dinheiro e cobrar juros, ou então vender um produto acima do valor que ele realmente tem. Tá? Ou seja, a busca pelo lucro era proibida pela Igreja Católica. E isso vai fazer com que ela se afaste da burguesia. Tá? Entre outros questionamentos que nós vamos ter, entre outros movimentos questionadores que nós vamos ter a figura do luteranismo
como é que vai se dar a figura do luteranismo? A figura do luteranismo vai ser marcada pela chamada 95 Teses, que é o documento criado pelo Lutero, que vai criticar a postura da igreja. Que postura? Aquela corrupção moral, o fato de a igreja estar envolvida em escândalos, de a igreja buscar o enriquecimento, a venda de indulgências, ou seja, a venda de uma carta, de um documento chamada Carta de Indulgência, que na verdade simbolizava o perdão de Deus. Então, se um plebeu pecasse, ele podia pedir perdão para o padre, e o padre cobrava por aquela carta de indulgência. Tá? Além do mais, nós vamos ter a simonia, que é a venda de artigos sagrados. E aí a gente faz um parêntese. Artigos sagrados não são a mesma coisa que artigos religiosos. Artigos religiosos, você tem um texto, você tem uma Bíblia, você tem uma imagem para quem é católico, né? Você tem uma camisa com uma estampa de uma determinada cena religiosa ou do rosto de Jesus. No entanto, isso são artigos religiosos. Eles não têm qualquer aspecto de sagrado, ou pelo menos não são vendidos mais caros por ter esse aspecto de sacros. O que o Lutero criticava, e o que o luteranismo critica, é o fato de você vender artigos que são pretensamente sagrados, que têm uma carga religiosa e uma carga de graça muito forte, né? Você vender o prego da crucificação, ou então a água benta que vem do Rio Jordão, ou o cabelo de Nossa Senhora, ou a unha de São Francisco de Assis, esses pretensos artigos que são sagrados, contêm uma graça divina, a venda deles é chamada de simonia, e o Lutero criticava muito eles por isso. Lutero determinou que não precisava envolver nessa relação dinheiro e busca por perdão, bastava você ter fé. Então a salvação unicamente pela fé. Lutero dizia que bastava o fiel ter muita fé que ele alcançaria a sua salvação. Também defendeu que a Bíblia fosse traduzida, ou seja, ela não deveria ser mais em latim. E aí a gente faz uma pausa para a gente entender o que significa isso. Antigamente, antes da Reforma Protestante, tanto a Bíblia quanto as missas eram todas em latim, ou seja, tanto a Bíblia quanto a liturgia. Quando Lutero rompe com a igreja, ele prega que tanto a Bíblia quanto a liturgia fossem no idioma natal. Por quê? Porque assim, dessa forma, o fiel poderia, enfim, participar do processo de santificação. Então nós vamos ter uma tradução da Bíblia e da liturgia para, digamos assim, excluir o atravessador, permitir com que o fiel tenha um acesso direto à religião. Também nós vamos ter o fim da hierarquia eclesiástica. O que é hierarquia eclesiástica? Hierarquia eclesiástica é a divisão da igreja em cadeia de comando. Em primeiro lugar, tem o Papa que manda em todo mundo, depois os cardeais, depois os e por aí vai. Tá? Outra coisa que ele vai permitir, ou que vai defender, é o fim do celibato. O que é o celibato? Celibato é um voto em que os sacerdotes fazem que eles não podem ter conjunção carnal, não podem ter filhos. Tá? Logo, eles não podem ter famílias. E o luteranismo vai se opor, e ele entende que isso não torna um indivíduo mais santo. Tá? Isso vai gerar o apoio de nobres e camponeses. Mas por que vai gerar o apoio de nobres e camponeses? Pelo fato de que, ao romper com a Igreja Católica, nós vamos ter muitos indivíduos que vão usufruir, principalmente pelo fato de não ter mais que pagar nada, né? Pagar dízimo, pagar indulgências ou fazer doações. Agora apenas a fé era suficiente. Isso vai levar muitos camponeses a optarem por seguir o luteranismo e se libertar dessa obrigação com a Igreja Católica. Os nobres, além de se libertar da obrigação com a Igreja Católica, vão além. Eles vão se beneficiar
pelo fato de ter confiscado as posses que existiam, por exemplo, na Alemanha, que é onde o Lutero surgiu, e que eram pertencentes à Igreja Católica. Então, terras, tesouros, tudo que era pertencente da Igreja Católica acabou sendo confiscado por alguns nobres. Na França, nós vamos ter um outro movimento. É um pouquinho mais simples, que é o calvinismo. O calvinismo do João Calvino defendia que todo indivíduo já nasce salvo ou condenado. Tá? Ou seja, ele já é predestinado ao céu ou ao inferno. Ou seja, o indivíduo ele já nasce predestinado ao céu ou ao inferno. E ele não pode, e ele não tem acesso, ele não tem como saber qual é o seu destino. Logo, essa predestinação absoluta, ela é feita apenas por Deus. Ela é conhecida apenas por Deus. Por quê? Porque Deus é onisciente. Ele sabe tudo do passado, do presente e do futuro. Então ele sabe que quando fulano de tal nasceu, ele já viu o futuro do fulano, ele sabe para onde ele vai após sua morte. Ao homem é vedado ver o seu destino. Cabe apenas a ele ler e interpretar os sinais de salvação ou danação. O que são esses sinais? A valorização do trabalho e a riqueza gerada. Para o calvinismo, a vida gerada a vida obtida com a riqueza, que é gerada através do trabalho, é um sinal de salvação. Ou seja, você conquistou aquilo. Você tem um conforto porque Deus lhe ajudou. Ele é bem claro dentro do velho ditado, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Me fugiu a memória. O fato é, a riqueza advinda do trabalho, ela é valorizada porque ela é sinal de salvação divina. E isso vai atrair muitos burgueses. Tá? Os burgueses vão criticar a corrupção da igreja, e aí, nessa crítica à corrupção da igreja, também é feita a crítica à usura. Né? O fato de a igreja proibir a usura. E o fato da burguesia, diferente do nobre, enriquecer a partir do trabalho, principalmente com o comércio, fez com que muitos burgueses se agradassem da ideia do Calvino. Então, se o burguês seguisse o preceito do João Calvino, então é muito possível que ele fosse para o céu, porque ele ficou rico através do trabalho. Então, a burguesia vai apoiar o calvinismo. Por que a burguesia não vai apoiar a nobreza? Por que a nobreza não vai apoiar o calvinismo? Por que a burguesia não vai apoiar tanto o luteranismo? Porque ainda tem a ver com posses. Tá? Não é que a burguesia alemã não apoiasse o luteranismo. Acontece que a burguesia vai apoiar muito mais ao calvinismo por causa dessa valorização do trabalho. O nobre não vai se agradar tanto das ideias do Calvino por conta dessa ideia de que a riqueza que vem através do trabalho é a que salva, e não a riqueza do nascimento. Lembra que o nobre não vai trabalhar para acumular riqueza. Tá? No anglicanismo, a gente vai ter uma outra conjuntura. O Henrique VIII, que é o monarca responsável pela criação dessa religião, o Henrique VIII ele já não vai ter ele não vai ter consigo um viés de questionamento religioso, muito pelo contrário. A ruptura com a realeza ela vem por conta de interesses políticos, tá? Ela vem por meio de interesses meramente políticos. É aquilo que a gente tinha visto nos slides anteriores. A igreja na Europa representava um poder acima dos nobres. E por vezes a igreja fazia um jogo político por trás dos bastidores para atender aos interesses dos reis. Né? E aí a gente lembra dentre algumas teorias da teoria do direito divino. No entanto, mesmo assim, a igreja tinha uma influência muito grande. Claro que tem toda aquela história por trás da história do Henrique VIII com a Catarina de Aragão, dele querer o divórcio, ele casar com Ana Bolena. E vale lembrar que para o cristianismo, para o catolicismo, melhor dizendo, você só casa uma vez.
Você não pode divorciar-se perante Deus segundo a religião católica. Tá? Além do mais, nós vamos ter uma nobreza que quer se botar acima do clero, através principalmente do ato de supremacia. Nesse ato de supremacia, o chefe da nova igreja vai ser o Henrique VIII. Então presta muita atenção. Ele está se botando acima do Papa em importância. Ele está se colocando acima do Papa. Então você vai ter uma nobreza sobre o clero. E para você ver que o anglicanismo ele não vai ser uma manobra religiosa, muitas coisas do catolicismo serão mantidas no anglicanismo. Claro, a gente vai ter ainda a manutenção, o confisco da igreja, de terras da igreja, de bens da igreja, mas a Igreja Católica não vai ser tão inimiga para o anglicanismo quanto é adversária para o luteranismo e calvinismo. Porque o próprio Lutero critica o anglicanismo por entender que não houve uma mudança profunda, né? Houve uma adaptação por vontades políticas, principalmente por causa da manutenção de parte dos ritos do sacerdócio, da hierarquia eclesiástica e por aí vai. Tá? Então o anglicanismo ele é político, tá? Mas ainda assim ele rompe com a Igreja Católica. Tá? Depois nós vamos ter o chamado Concílio de Trento. Nesse Concílio de Trento a gente vai ter a reafirmação dos dogmas, tá? Ou seja, a reafirmação das verdades inquestionáveis da Igreja Católica. Além do mais, nós vamos ter uma disciplina mais rígida para o clero. Aquela corrupção moral de cobrar impostos, de cobrar por perdão, a questão de muitos padres terem filhos escondidos, terem esposas escondidas, esposas não que não podia casar, mas terem uma vida familiar, mundana, escondida da igreja, isso vai ser mais fiscalizado. Na tentativa de reaver fiéis, nós vamos ter a criação das ordens mendicantes para passar uma imagem mais de aproximação com a vida espiritual, né? E aí, por exemplo, a gente destaca a de São Francisco de Assis, que eles viviam só com a roupa do corpo, isso quando lhes era doada, né? Uma das principais manobras que a Igreja Católica vai desenvolver para recuperar os fiéis é a Companhia de Jesus, que vai ser uma ordem eclesiástica, só que ela vai ser um pouco diferente. Tá? Ela vai ser como eles chamavam, soldados de Cristo, vai ser uma espécie de exército salvador da cristandade, do catolicismo. Tá? Então eles vão ser responsáveis por sair pelo mundo todo convertendo pessoas ao catolicismo, tentando salvar as almas hereges do mundo. Tá? E quando não há salvação para essas almas hereges do mundo, entra o Tribunal do Santo Ofício, que era responsável por perseguir, prender e punir os hereges, ou seja, aqueles indivíduos que são um ponto fora da curva, né? Então a gente tem Reforma Protestante, as três principais igrejas reformistas e a resposta que a Igreja Católica vai dar para essa igreja reformista. Tá? Assim a gente se despede, gente. Até um próximo encontro. Lembre-se que nós sempre vamos manter contato através da plataforma do Positivo On. O Colégio Olympus está sempre disposto a recebê-los agora, né, via digital. Né, nós estamos sempre a postos para atender da melhor forma possível os seus questionamentos. Tá? Até o próximo encontro. Lembre-se de estudar. Nos próximos encontros vamos começar a trabalhar os conteúdos referentes à segunda avaliação. Tá bom, crianças? Então, nós vamos ver conteúdos novos e é importante que vocês estejam sempre ligados nas transmissões do Colégio Positivo e da plataforma do Colégio Olympus, do Colégio Olympus e da plataforma Positivo. Tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima.